assumiu o ministério. Em 3 anos, Jesus tinha muito o que falar, tinha muito o que ensinar, mas o tempo era muito pouco. Então Jesus vai aproveitar o pouco tempo que tinha para ensinar o máximo que pudesse ao povo. E entre esses ensinamentos, para que houvesse este aproveitamento de tempo, porque pouco tempo ele tinha para cumprir o seu ministério, Jesus vai ensinar pelo menos de 2 formas. Ele vai ensinar através da forma teórica. Você vai ver na Bíblia que Jesus, por muitas das vezes, está falando, está ensinando algum tipo de lição ao povo. A segunda forma de Jesus ensinou foi a forma prática. Quando você olha para Jesus em alguns momentos, ele não está falando, ele está fazendo alguma coisa, e é através do que ele faz, que ainda que não fale nada, ele está ensinando através do que ele faz. E entre tantas pedagogias, tantos ensinamentos e lições que Jesus deixou nos 3 anos de ministério, de uma forma teórica e prática, um dos ensinamentos que ele mais frisou, seja falando ou fazendo, Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou falando, nos dizendo que devemos ter uma vida de oração ativa. Jesus não só dizia para o povo orar. Quando você lê os evangelhos, você percebe que ele não só falava sobre oração. Jesus constantemente orava. Quando ele não estava falando sobre oração, ele estava orando. Isso para nos passar a importância da oração na vida do cristão. Jesus ensinou a orar. Seus discípulos nos ensinaram a orar. Quando Paulo assume a responsabilidade de pregar o Evangelho, uma das principais pregações é o dever de orar. Quando ele vai pregar a igreja em Éfeso, ele diz à igreja que deve orar em todo o tempo. Quando ele vai ensinar a igreja em Tessalônica, ele vai ensinar sobre oração, e o que ele destaca é: orai sem cessar. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. A importância de orar para a igreja e os perigos quando a igreja não ora. Se você puder deixar a Bíblia aberta em Atos capítulo 12, a partir do versículo 5, você vai perceber com mais exatidão os detalhes que acontecem na vida de quem ora e os perigos que sobrevêm sobre a vida daqueles que não oram. Quando você observa o texto que nós lemos, destaca-se 4 personagens. O primeiro personagem é o rei Herodes, representando a figura de Satanás, já que Herodes
perseguia o povo de Deus. O segundo personagem do texto que nós lemos é os guardas que prestavam serviço a Herodes. Os guardas no texto representam espíritos malignos que trabalham para o diabo na perseguição da igreja. O terceiro personagem que o texto apresenta é a própria igreja, que fazia contínuas orações a Deus. A igreja que o texto nos apresenta é uma igreja que ora. Esta igreja representa uma parte do povo de Deus, porque vamos ser sinceros, somos povo de Deus, sabemos da importância de orar, mas nem todos oram. Logo, a igreja que ora representa os crentes, ou o povo, ou a parte do povo de Deus que ora, que gosta da oração, que busca falar com Deus. Pedro é o quarto personagem. Pedro é crente em Jesus. Pedro serve a Deus. Mas o texto nos apresenta Pedro longe da oração. O texto nos apresenta em nenhum momento Pedro orando. O que é que Pedro representa? Representa